Vem comigo para conhecer todos os rankings da Ordem Jedi. Como sabemos, essa organização foi responsável por manter a paz na galáxia por milênios, combatendo os temíveis Sith e protegendo os cidadãos de diversos planetas contra incontáveis ameaças. Mas hoje iremos entrar a fundo para entender um pouco mais sobre a estrutura que manteve a Ordem Jedi erguida por todo esse tempo. Afinal, quais eram os níveis e posições dentro da Ordem? O que determinava cada nível? E o que era preciso para chegar até a posição mais alta? Bora entender tudo isso agora! Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Manda, que eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia, já se inscreva no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. A Ordem Jedi era uma nobre ordem religiosa que não acreditava em um ser todo-poderoso, mas sim em uma entidade transcendental conhecida como a Força. Esses indivíduos eram considerados como monges devido à sua devoção à força, assim como exímios guerreiros empunhando seus inconfundíveis sabres de luz. Acredita-se que a Ordem Jedi foi iniciada no planeta Ahch-To, localizado nas regiões desconhecidas da galáxia. Com o passar dos anos, essa organização se expandiria, chegando até o planeta de Coruscant, onde seria estabelecido o Grande Templo Jedi, a sede principal da Ordem. Esse local funcionava como uma escola de treinamento para jovens padawans, que aprenderiam os caminhos da força sob a supervisão dos mestres Jedi, 12 dos quais seriam eleitos para servir no Alto Conselho Jedi, a mais alta autoridade governante da Ordem. O Código Jedi governava o modo de vida da Ordem, portanto, todo Jedi tinha o dever de observar e defender o código ou arriscar a sua própria expulsão da Ordem. E agora que a gente entendeu um pouquinho mais sobre a Ordem Jedi e como ela opera, bora examinar cada ranking dessa organização, começando pela base e subindo até o topo da liderança entre os Jedi. Sendo assim, o primeiro grupo que examinaremos são os Iniciados, ou Younglings. Eles eram crianças sensitivas à força que seriam descobertas ao redor da galáxia e trazidas para o Templo Jedi para treinar. Essas crianças deveriam ser separadas de suas famílias ainda muito jovens, como uma forma de evitar que elas criassem laços emocionais muito fortes com seus familiares, o que representaria um sentimento de apego, algo que era proibido dentro da filosofia Jedi. Inclusive, esse foi o principal motivo de Mace Windu se opor à instauração de Anakin como um padawan, já que o garoto já tinha cerca de 9 anos e era muito apegado à sua mãe. Cada Youngling era colocado em um grupo ou clã onde treinavam juntos na esperança de fazerem os testes para se tornarem padawans. Nesses clãs, eles aprendiam conhecimentos como a autodefesa e a paciência. Como parte de seu treinamento, os Younglings também iam ao planeta de Ilum para descobrirem e se relacionarem com os cristais Kybers, que posteriormente seriam usados na criação de seus sabres de luz. A fim de se qualificar para o posto de Padawan, os jovens tinham que completar uma série de testes conhecidos como provações de iniciação. Isso faria com que eles se tornassem aprendizes de Jedi mais experientes, como cavaleiros e mestres. O que nos leva aos Padawans. Uma vez que eles atingiam uma certa idade e estavam prontos para os treinamentos de combate e estudos intensivos, os Padawans eram designados como aprendizes de um cavaleiro Jedi ou um mestre Jedi, iniciando assim o seu treinamento individual. Não importa a sua experiência ou idade, todos os Jedi precisavam se debruçar na arte da meditação, chegando a praticá-la numa média de 5 vezes por dia. E apesar dos Padawans já terem aprendido os princípios básicos do assunto durante o seu tempo como Youngling, seria somente durante o seu tempo como Padawan que eles realmente começariam a entender o verdadeiro processo dessa técnica, gastando tempo, variando de horas a semanas, sentado ao lado de seu mestre em meditação para descobrir as verdades sobre a força. Antigamente, um Jedi conseguiria escolher qual Padawan treinaria, mas por volta das Guerras Clônicas, isso se provou impossível, fazendo com que o Conselho Jedi designasse um Padawan para cada Jedi. A maioria dos Padawans era conhecido por usar tranças para simbolizar sua posição, e eu já falei mais sobre elas nesse vídeo aqui.
ranking. Ao final de seu treinamento, os Padawans passariam por uma série de provações para que pudessem ascender ao posto de Cavaleiros Jedi. Após completar os testes, o Padawan seria promovido. Não passar pelos testes Jedi era algo considerado bem raro, mas não era impossível. Mas então, o que acontecia com aqueles que não passavam pelas provações Jedi? Pois é, aqueles que eram reprovados tinham a opção de fazer parte da próxima posição dessa lista. Estou me referindo ao Corpo de Serviço Jedi. Infelizmente, nem todo Padawan conseguia ter êxito em seus testes. Esses indivíduos mal-sucedidos teriam a opção de regressarem às suas famílias ou se tornarem membros do Corpo de Serviço Jedi. Essa organização era composta por Jedi de todos os níveis que se voluntariariam para ajudar o Corpo de Serviço de uma forma ou de outra. O Corpo de Serviço era dividido em 4 frentes: agrícola, médica, educacional e exploratória. Inclusive, eles eram considerados uma das organizações médicas mais avançadas da República e, portanto, recebiam alguns dos casos médicos mais urgentes de Coruscant. A frente educacional trabalhava com os arquivos Jedi, traduzindo e atualizando registros, e a frente exploratória enviava seus membros para os cantos mais distantes do espaço conhecido com o objetivo de fazer novas descobertas em toda a galáxia, sendo planetas, criaturas ou até mesmo artefatos, o que faz desse ranking um dos mais interessantes e menos conhecidos. Talvez uma das poucas desvantagens de permanecer esse grupo seja justamente o fato de que eles não eram autorizados a possuírem sabres de luz. Bom, falando em sabres de luz, chegou a hora de falarmos dos Cavaleiros Jedi. Nesse ponto da hierarquia, os Cavaleiros Jedi ainda tinham muito a aprender sobre a força, mas não realizavam mais suas funções sob a supervisão direta de um mestre. Isso incluía conhecimentos de defesa até mesmo sem o sabre de luz, no eventual caso do cavaleiro ser desarmado. Esse ranking serviu em funções de comando militar importantes durante as Guerras Clônicas. De acordo com o caminho Jedi, a maneira mais comum de se tornar um Cavaleiro Jedi seria passando pelos testes, como eu já comentei. Porém, o indivíduo também poderia receber esse título ao realizar um ato heróico, como por exemplo, Obi-Wan assumindo o posto após derrotar Darth Maul. Nesse ponto da hierarquia, a maioria dos Cavaleiros Jedi realizavam suas missões sozinhos, testando sua autodisciplina e defendendo os princípios do Código Jedi por conta própria. Ao contrário das classificações anteriores, os Cavaleiros Jedi eram divididos em várias classes com base nas habilidades para as quais cada Jedi tinha aptidão. Por exemplo, existiam os Jedi Conselheiros, Sentinelas e Guardiões, cada um com subclasses e especializações específicas. Acima dessa posição estava a de Mestre Jedi, cujo posto era reservado aos membros sábios e poderosos, muitos dos quais eram líderes proeminentes dentro da Ordem. O Mestre Jedi era um Cavaleiro Jedi a quem foi oferecido um posto mais alto dentro da Ordem, após o Grão-Mestre ter entendido essa necessidade. Comparado a um Cavaleiro, o Mestre Jedi tinha uma maior experiência, maior prontidão e mostrava sua devoção para dar o próximo passo como parte da Ordem. Ao receber o posto, o Mestre Jedi era capaz e esperava seguir seus próprios estudos, avançando em sua experiência com a força em seus próprios termos. Mas talvez o seu dever mais importante fosse justamente o treinamento de um ou mais Padawans ao longo de sua vida, os mostrando e ensinando sobre os caminhos da força. Dentro desse ranking também existia o Mestre da Ordem. Essa posição de prestígio só era obtida por aqueles que subiam na hierarquia dentro do Alto Conselho e demonstravam incrível habilidade e conhecimento dos caminhos Jedi. Um grande exemplo disso é justamente Mace Windu, que ocupava essa posição durante a Era das Guerras Clônicas. Havia também o Membro do Conselho, que consistia nos Mestres Jedi que eram selecionados para comporem o Alto Conselho da Ordem, se reunindo e deliberando quais seriam as diretrizes e caminhos a serem seguidos. E por fim, temos a posição de Grão-Mestre, reservada aos membros mais antigos, sábios e honrados da Ordem Jedi. Esse indivíduo ensinaria humildemente os membros mais jovens da Ordem, os Younglings, completando assim o círculo de treinamento Jedi e passando adiante todo o conhecimento que havia sido conquistado a uma nova geração. Afinal, o caminho Jedi era pautado na busca pela sabedoria, diferente dos Sith que buscavam apenas o poder. Sendo assim, o Grão-Mestre era aquele considerado o mais sábio e não o mais poderoso, apesar de que muitas vezes essas
essas duas coisas estavam ligadas. Durante a era das prequels, o grão-mestre da Ordem Jedi era justamente Yoda, e posteriormente, no universo expandido, esse posto ficou a cargo de Luke Skywalker. E já que o assunto é esse, que tal explorar a nossa playlist completa sobre os Jedi? Ou melhor ainda, que tal conhecer a nossa lista dos Jedi mais poderosos em Star Wars? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.